Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes e o meu convidado de hoje é o criador Gustavo Ciríaco, a quem eu digo olá e agradeço muito por estar aqui uns minutos a conversar comigo, mais uma vez. Olá, Gustavo. Olá, olá Pedro. Obrigado pelo convite de estar aqui no Coffee Paste. Eu tenho uma excelente memória da nossa última vez, quando a gente conversou, acho que foi em 2018, 19 talvez? 18, talvez, no Teatro Nacional, foi quando fizeste o cortado por todos os lados. Exatamente. E aberto por todos os Já cantos. todos os cantos, exato, é isso, exato. Já penso que foi 18, não tenho a certeza também. Foi 2018. Foi, É porque ok. depois fez uma reposição em 2019 no projeto. Foi no Teatro Nacional, muito bem. Então, vou começar por te pedir para nos falares um pouco desse teu interesse em unir as artes performativas e as artes visuais, que são dois interesses que tens muito fortes no teu trabalho, não é? Sim, quando eu comecei, na realidade, eu não pensei tanto em campos, união de campos, Hum, mas mais união de curiosidades, hum, por conta de quando eu entrei na dança, eu já vinha de um outro campo, eu vinha do campo das ciências sociais. Eu estava com uma trajetória que ia desembocar numa carreira de diplomata, em que envolvia culturas, tradução, representação, e envolvia línguas e uhum, culturas, e eu acabei indo cada vez mais para a dança, e da dança, das suas multiplicidades de possibilidades, uma delas me levou para o campo das artes, visuais, uhum, através de seus artistas. Eu acho que, o interesse veio surgiu sobretudo por curiosidades e também por artistas que me levaram a ficar com vontade de experimentar em outros campos. ok, ok. Então, é Sim, daí que vem essa ok, relação. ok. Ok, e vamos falar então deste projeto, deste grande projeto que tens em mãos. Sim, Perguntava-te qual é o principal desafio que o projeto Cobertos pelo Céu, encara. exato. Qual é o grande desafio deste projeto? O grande desafio é de pensar, inicialmente como perceber, ao entrar em contato com outro artista, os seus modos de percepção do mundo e os modos de como essa maneira de estar no mundo, afeta o seu trabalho, afeta especificamente a sua poética espacial, a sua relação com os espaços que ele ou ela cria, Uhum, transforma e oferece para o público receber. Então o Coberto pelo Céu ele é uma coleção de experiências uhum, traduzidas em instalações, em performances, nos formatos em que for mais possível ou for mais interessante ou mais relevante uhum, a adotar para sua tradução. uhum, Então esse com o Coberto pelo Céu, eu convidei artistas em que eu reconheci esse uso do espaço, essa relação, essa poética uhum, espacial singular, e foi por conta de reconhecer esse traço em seus trabalhos e que eu os convidei para e- partilhar uma experiência de paisagem, porque essa é a minha premissa, a minha hipótese, a minha pedra de propulsão ok. de lançamento. É de ver se, na sua relação com o mundo, na sua relação com a paisagem, com o entorno, com aquilo que esse artista reconhece como a sua paisagem, a, o mundo que ela reconhece como afeito à sua prática, buscar uma experiência que tenha sido marcante e usar essa experiência para fazer aí sim é o grande desafio, que é Uhum, como é que uma experiência que foi tão marcante para uma pessoa pode ser traduzida para outra. Como é que, se eu penso no lugar, final, né, sobretudo o espaço do museu, da galeria, uhum. que é o lugar que está ligado à conservação desculpe, eu tenho que desligar aqui o meu telefone. Ok. Ligações do Brasil. Hum, Eh, como é que através, eh
eu me perdi um pouco, assim. Então, como é que um lugar que é um lugar de guardar a memória, Uhum, uhum, né, diferentes perspectivas do mundo, seja o mundo essencialmente diretamente humano ao mundo não humano, mas como guardar experiências que estão no mundo e não se basear apenas no objeto. ok, ok. Então, por exemplo, eu tenho assim, sei lá, digamos que esse pote aqui, ele significou, nossa, eu quando bebi um saquê aqui foi um momento que eu tive uma grande epifania Hum, no Japão, digamos assim. Só que para qualquer outra pessoa vai ser um copo, vai ser bonito ou mais bonito, menos bonito, pequeno, enfim, quente ou frio, uhum, vai depender muito de quem pega esse objeto, ou a história que esteja associada a esse objeto, que vai convencer que essa aqui foi a saque incrível que o Círico tomou aqui no Japão, uma noite em Tóquio, no outono, e vai ser o texto. Mas uhum, por que esse momento foi esse momento? O que tinha nesse saque? O que tinha nessa situação que criou uhum, essa epifania, que vai ser referência para esse artista na sua construção de mundo? uhum, uhum. Me interessa isso. É nesse sentido que isso me faz atravessar campos, não só o campo das artes das artes visuais, né, mas também outros campos do conhecimento, dos outros saberes, meio que me armando como um polímata, Hum, que eram as pessoas que antes da divisão de campos de saberes, elas enveredavam por onde a curiosidade delas as levasse, e era uma figura muito comum no século XVIII. uhum, É uhum, só depois em que, no século, sobretudo no século XIX, haverá essa compartimentação uhum, dos saberes, dos campos de conhecimento. Então, uma pessoa vai ser um bió, vai enveredar pela biologia, vai enveredar pela sociologia, vai enveredar pela filosofia. No entanto, eram todos filósofos. hum, Estavam interessados em buscar conhecimento, saber uhum. sobre o mundo, realizar hipóteses do mundo. A minha hipótese, voltando ao Sim. Coberto pelo Céu, e é o grande desafio é como guardar uma experiência, como trazer essa experiência para uma outra pessoa que Ok. não é um fotógrafo, que não é um bailarino, que não é um artista visual, que não é um músico, possa entender, Uhum, ou uhum, mais do que entender, possa experienciar e ter essa essa epifania, ou se não a epifania, pelo menos a sensação, ou ter ali os elementos que levaram aquela outra pessoa a ter aquele momento forte. uhum, uhum. Tu, como tu disseste, tu inspiras-te e debruças-te sobre o trabalho de vários artistas europeus e latino-americanos para criar várias peças, várias performances e instalações. Como é que tu chegaste em específico a este conjunto de artistas que escolheste? Então, são artistas que são artistas que estão ligados à minha circunscrição, Uhum, ou seja, a circunscrição geográfica e afetiva. São basicamente artistas portugueses e artistas brasileiros, e artistas pelos quais a sua prática me atravessou nas minhas andanças pelo mundo. Então, além dos portugueses, os portugueses que eu convidei é Cláudio Dias, o Jonathan Leal Saldanha, uhum, o João Gabriel. Convidei dos brasileiros a Luciana Lara, uhum, coreógrafa Luciana Lara, coreógrafo João Saldanha, a uhum, Michele Moura, e, as coreógrafas da Argentina, Ana Lara Lousa e Barbara Hank, e uhum. do Chile, a Javiera Peón Veiga. Esse é o grupo principal de artistas. E mas todos eles têm um traço são artistas que me trouxeram uma relação com o espaço, me Pois, apresentaram uma a minha, relação com o espaço. a minha pergunta era mesmo essa: se consegues identificar um traço que os una conceptualmente ou artisticamente? Conceitualmente, seria essa relação de uma poética que passa pela transformação do espaço. O Uhum, espa uhum, aí, no espaço de diferentes, modos e possibilidades. Então, uhum. por exemplo, a Barbara Hang e a Ana Laura Lousa, elas têm um coletivo que se chama Aqui no Ai Delivery.
E elas, a primeira peça que eu vi delas era quando elas estavam fazendo a peça Arcádia. E era num palco em que o público estava sentado ao redor, em cadeiras, arquibancadas, e no centro elas tinham inúmeros objetos. Era uma sala que tinha várias portas. E nesse momento, essa peça, elas começam a tirar os objetos, né? E esses objetos começam a entrar em circulação, em circulação, em circulação, e começam a ganhar vida própria, como o seu gato, que passou, e ele, ao surgir, ele cria referência. Agora ele está passando ao seu redor, ele está fazendo um círculo em você. Exato, Então, exato. então, elas faziam isso com vários objetos, então parecia que o mundo tivesse entrado no redemoinho. E o que eu achei fenomenal na peça delas é que elas começaram a agregar, paulatinamente, modificadores de percepção de espaço, a começar por aqueles que estavam no centro. Então, o que está no centro, do centro da sala, no centro da visão de todos os espectadores, estavam os objetos. No momento que ela pega um objeto grande e coloca atrás do público, no momento que ela abre uma porta e entra o som de fora, no momento em que a luz varia e tem uma luz clara, outra escura, no momento que ela vai fazendo essas variações, a gente vai tendo que... e foi o que eu fui percebendo, a gente vai mudando a nossa percepção de espaço, só que ela muda muito a cada pessoa, vai ser uma orientação. Pode ser que eu seja mais orientado pela luz, e o outro seja mais orientado pelo tamanho, pelo volume. Tem outros que sejam orientados pela temperatura, porque abriu a porta, entrou vento frio, entrou um vento fresco. Pode ser que seja outro seja orientado pelo cheiro, abriu a outra porta que dá para um lugar que tinha cheiro de comida. Pode ser que o outro estava mais do corpo delas, né? Pelo interesse no movimento que elas... Eu cheguei ali para ver um espetáculo de dança, então vou ver no corpo naquelas que eu localizo como bailarinos. Então, a relação com o espaço, ela é múltipla a cada pessoa. É o que eu chamo... Cada pessoa tem inúmeros fincadores de realidade. E nessas artistas que eu gostei foi que elas perceberam isso, e elas colocavam... Era uma grande... E elas estavam... Curiosamente, o título era Arcádia, que é uma das sociedades utópicas, né, ligadas a um passado ilustre, a um passado futuro paradisíaco, mas ligado a uma memória futura, quase, posso dizer. E então foi um traço que me pegou delas, que é muito substancialmente diferente da Luciana Lara, que é uma coreógrafa de Brasília, que vai ser a coreógrafa cuja experiência a gente vai estar apresentando. Exato, exato. Aqui, Podemos começar então por falar, se calhar, dessa performance, instalação que vais apresentar no Festival Tanto Imagem, a que chamaste Paisagem em Linha, portanto, com a artista Luciana Lara, não é? Portanto, exatamente. Dessa performance em específico. Então, a Luciana é uma coreógrafa de Brasília, ela, na verdade, nasceu em Niterói, que é uma cidade vizinha ao Rio de Janeiro, que é dividida pela Baía da Guanabara, e tem uma ponte que atravessa, ou seja, uma linha suspensa. E dessa Bahia, com uma linha suspensa, que é a partir de Niterói, ela foi para Brasília ainda criança. Então, ela cresceu em Brasília e ela se considera, né, ela uma coreógrafa brasiliense, apesar de ser niteroense, mas a sua vida está marcada pela arquitetura de Brasília. Quem não conhece Brasília, é uma cidade que existiu primeiro no plano, então é uma cidade planejada, em que todos os seus lugares de habitação, convivência, foram previstos, planejados, foram todos concebidos, não foram concebidos à medida que eles iam acontecendo, eles foram concebidos antes que existissem. Então, são lugares que tiveram o seu uso, sua habitação pré-concebidos, pré-existentes da sua realização. Então, onde é uma forma de um avião. Quem mora em Brasília tem esse mapa, sabe o que tem em cada lugar. Se você fala, eu moro na Asa Norte, em determinada quadra, a pessoa pode vir até saber quanto você ganha. Qual a sua profissão. Tal planejado é esse o lugar, porque é basicamente uma cidade de funcionários públicos, com funções e salários,
E a Luciana, ela nasceu na cidade, só que ela então essa ideia de um lugar com plano, em que ela obedece o plano, na medida que ela vai no banco, na zona de banco, ela vai na escola, na zona de escola, ela vai no teatro, na zona de teatro. Uhum. Ou vai protestar, ou o poder está em determinado lugar, o poder judiciário está em outro. Então ela é uma cidade em que os futuros estão ligados a um passado pré-concebido. Uhum. E ela ia, eh, só que seus pais eram mineiros. Certo. O pai dela era mineiro, se não me engano. E ela ia para Minas Gerais, que é o estado das montanhas e das minas, ou seja, dos montes, das montanhas, das florestas e dos buracos enormes que fizeram a cata de ouro. Uhum. E nesse lugar, ela ia sair desse plano, que é o Planalto, saiu do Planalto Central, da ausência de protuberâncias, que não as criadas pelo homem, e vai para um lugar que é pura protuberância criada não pelo homem, né, mas criada pelos processos geológicos que aconteceram no nosso planeta. Uhum. E então, de um lugar que tem a linha, o desenho vivido, para um lugar que não tem pré-concepção, onde não tem o desenho é a consequência, e não está na partida. Uhum. Essa relação de sair do desenho para o não desenho, mas com uma visão, com uma maneira de ver a cidade através das suas linhas, ela chega num lugar que não tem isso, essa confluência, impacto, vai criar nela uma relação muito particular, Uhum. em que está ligada a como a cidade cria espaços de convivência, e a percepção de que esses espaços de convivência, para serem percebidos como tais, você precisa de elementos que criam um estranhamento, ou que criam, façam, que revelem esse lugar. Uhum. E a relação com a natureza, porque ela vai buscar na natureza essas linhas. Ok. Só que são linhas, né, o contorno das montanhas, só que à medida que ela vai entrando nas montanhas, porque as serras nesse lugar são várias montanhas, não tem apenas uma, são Uhum. várias. Então você entra para um labirinto em que você contorna, então você vai vendo o contorno das montanhas em relação ao céu. Uhum. Então é um contorno que você adentra sinuosamente. E em determinado lugar tinha o pé da serra, Uhum. e o pé da serra. E um outro lugar em que ela tinha uma grande vista dessas montanhas todas, que é a Serra da Mantiqueira, até ela Uhum. chegar nessa cidade em que ela passava suas férias. Então, essa relação entre as linhas, né, as linhas da natureza, da página natural, e as Uhum. linhas da paisagem construída pelo homem, tiveram um impacto na Luciana, ou pelo menos essa foi a experiência que ela compartilhou comigo, e tinha outras, e que eu achei que era um traço importante, a sua relação com o reconhecimento dos espaços através dos contornos Uhum. e do posicionamento em relação a esses contornos. E, e é isso que tu tentas traduzir na tua instalação, não é? Essa Exatamente. questão e traduzes nas linhas que apresentas na tua performance, não é? Essa paisagem linha, a Luciana me gerou 3 obras, Ok. 3 possibilidades. Uhum. A primeira é uma instalação, em que não é essa que eu vou apresentar, é uma instalação que o público entra e tem percursos no chão, e pendurado no teto, nas paredes tem os contornos, tem cabos e cordas, Uhum. fazendo contornos dessas montanhas. Só que são montanhas que você atravessa e passa por elas, e que tem uma luz que modifica, através da projeção na parede, os contornos desse espaço. É um espaço dinâmico. E tem alguns lugares que elas sobem e ganham uma outra perspectiva, como se elas criam pela sua subida a eminência do vale, mas também a eminência do pico. Uhum. A experiência que a gente está levando para o Tanto Imagem é uma experiência performativa, em que 6 performers manipulam cordas coloridas, que são unidas nas suas pontas, e elas usam essas cordas para criar jogos, que são jogos que têm a ver com a verticalidade, né? O pique é uma linha que ganha, vai subindo, vai subindo, vai subindo, subindo.
com a verticalidade, ou seja, com a altura, e figuras que a gente usa horizontalmente. Então, são cordas que a gente faz espalhar Uhum. pelo chão e criando contornos. Então, é um jogo que são 6 pessoas, que vão variando, é um jogo duracional, que Uhum. cada partida, digamos assim, dura 20 a 25 minutos, em que a gente vai vendo essa manipulação dessas cordas que viram desenhos, mas que viram também sugestões de volumes, Uhum. Uhum. nessa relação do que está horizontal com o que está vertical. Ok. Vou lembrar que a performance pode ser vista, de instalação performance, dias 23 e 24 na Galeria Avenida da Índia, é assim, não é? Exatamente, No Festival Tandimage. exato. No sábado à tarde, de 4h30 às 6h, Uhum. e no domingo de 11h30 à 1h da tarde. Muito bem. Oh, Gustavo, queria terminar com uma pergunta que eu costumo fazer a muitos dos meus entrevistados, que é pedir um desejo para as artes para os tempos mais próximos. Hum, o que eu desejaria para os tempos mais próximos Uhum. é comunidade, a criação de o fortalecimento das comunidades que existem, e essas comunidades não apenas como defesa de um lugar, Uhum. mas a criação de potência desse lugar. E que esse projeto tem me feito ver muito como me aproximar de outros artistas tem criado muitas potências, a começar pelo gozo, pelo prazer, pela delícia de estar em contato com colegas nas Uhum. suas práticas, e em segundo, por pensar mesmo que cada um de nós está ligado a um legado. Qual é o legado que a gente deixa? Mas Uhum. qual é o legado presente, que é o que existe? Pode ser, e que vai virar um legado futuro com certeza, mas a Certo. nossa inserção é a inserção no presente. E acho que a comunidade dá essa possibilidade de lidar com o presente, fazer a gente de transitar, né, de criar o trânsito do presente Uhum. e perspectivar um futuro, pelo legado que os membros dessa comunidade deixam para os outros membros. Acho que é o meu desejo, que haja mais comunidade, que haja mais comum entre a gente. Gustavo, muito obrigado. Foi um gosto falar contigo. Um gosto enorme de falar contigo também, Pedro.